Pessoal, muito boa noite. Estamos aí, tá? Primeiramente, antes de tudo, eu quero deixar aqui meu agradecimento à Jornada DTU Mais e a todos os organizadores por essa oportunidade de estar aqui em um evento de estética automotiva, né? E eu aqui trazendo as motocicletas, que é a minha bandeira, é o cuidado com as motocicletas. Então, gratidão por dar esse espaço para gente em trazer esse assunto, né? E estamos aí, devagarzinho, ganhando espaço das motos também na estética automotiva. Beleza, pessoal? Pra quem ainda não me conhece, não teve a oportunidade, muito prazer. Eu sou o Crespim, trabalho com a limpeza artesanal de motocicletas desde 2007, né? E foi um trabalho que começou como um hobby, né? A partir do momento em que eu tinha a dificuldade, como amante de motocicletas, em ver a minha motocicleta bem tratada, bem limpa, ou muitas das vezes era danificada, foi quando a partir daí eu resolvi assumir essa bronca e cuidar eu mesmo das minhas motocicletas, tá? Então eu estudei, busquei conteúdo, e naquela época a gente não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né? Tanto de produtos bacana, como também de cursos e conteúdos disponíveis de literatura para você estar procurando e estudando. Então a gente teve que fazer meio no erro, tentativa e acerto, erro e tal, mas deu certo e hoje estamos aí, né? Profissionalmente, é, já faz ali uns 7, 8 anos aí dessa jornada toda, eu resolvi assumir isso para minha vida como profissional, né? Hoje eu vivo só da limpeza artesanal de motocicletas e graças a Deus é algo que vem proporcionando coisas maravilhosas na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Ok, pessoal? Então, o que que eu queria falar para vocês hoje? Os cuidados com motocicletas. Eu sei que muitas pessoas têm o receio, torce os olhos e o nariz quando se fala em motocicleta, seja por medo, às vezes, de danificar alguma coisa na motocicleta, ora porque a motocicleta é um pouco complexa, pode parecer que é tão difícil lavar uma motocicleta, ou que não vale a pena, talvez não ache que não vai conseguir um valor legal na motocicleta, tá? E tanto é que uma vez, uma breve história aqui para vocês, quando eu fui em busca de polimento, né? Eu fazia a limpeza muito bem, mas eu queria agregar no meu trabalho o polimento de pintura. Eu não sabia e eu nunca tentei fazer sem antes procurar um conhecimento legal. Nessa época eu fui aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é onde eu estou. A gente tem a JC Cardo Clayton, que é um grande profissional, vocês devem conhecer ele. Eu fui lá fazer esse curso com ele de estética automotiva, incluindo polimento, que é o que eu realmente queria. Fiz todo o curso com ele e tal. E o pessoal, o Cleiton chegou e falou: Ó, esse aqui é o Crespim, tá? Ele vive só de motos. Os caras já torceram o nariz. Falou assim: como assim? Só lava moto? Falei: só lavo motos. E olha, ele cobra, naquela época, ele falou assim: cobra R$ 150 para lavar uma moto. Aí os caras falaram: ué, mas ele faz polimento completo, tudo? Não, só lava a moto. Os caras já ficaram: poxa vida, como isso, né? Então, isso, pessoal, é o que o pessoal estava falando agora, o Gás estava falando, é questão de posicionamento mesmo, tá? Então, isso foi uma forma que eu fui buscando meu espaço e me posicionando de uma forma que hoje, né, eu sou aqui na minha região uma referência nesse sentido, tá? Então, isso é uma questão de posicionamento. E assim, no que diz respeito à motocicleta e os cuidados que a gente tem que ter com ela, tá? A gente tem que entender, eu sempre gosto de fazer uma comparação, não que eu tenha tanta experiência com carros, mas no sentido de moto versus carros, né? A motocicleta, diferente do carro, não que o carro não sofra danos, mas a motocicleta ela tem os componentes e toda a sua estrutura de uma forma mais exposta, por assim dizer. Quando a gente olha um carro, a gente vê ali uma grande parte de lataria, uma pintura e um verniz, né, que é a maior parte ali do carro externamente falando. Já uma motocicleta, você olha ela, você já vê o banco, que seria o interno de um carro, que é um material. Você vê o motor com diversos tipos de material, metais, borrachas, plásticos. Você tem ali rodas, que hoje em dia tem pinturas especiais, black piano, anodizadas, tem bengalas, tem várias peças expostas. Então, o que acontece? Por que que a motocicleta sofre tanto? Porque ela apresenta esses danos de uma forma muito mais rápida. Quando você erra a mão,
ou algum local que não tem tanto cuidado, faz uma limpeza mais agressiva em um carro. Você não vê de imediato. Pode ser que leve um tempo para aquela pintura que está ali com aquela camada de verniz começar a enfraquecer, aquela pintura começar a abrir, aquele plástico ressecar. Já numa motocicleta não. Você bate essa mesma cargada de produtos e de imediato ou daqui a uns dias você vai perceber um parafuso oxidado, uma roda manchada, um motor manchado, que hoje nós tem vários tipos de pinturas de motor, tá? Então por isso que ela tem esse diferencial e exige sim um cuidado bacana, assim como os carros também exigem, tá bom? Então o que acontece? Hoje em dia nós temos motos que estão, vou te falar, antes nós comprávamos uma moto, a gente precisava buscar fazer uma personalização, pintar uma roda de uma forma diferente, e tudo mais. Hoje a gente vê o mercado de motos tradicionais, como uma BMW, é um público ali definido, um cara de uma certa idade, que já tem uma situação financeira bacana e tal, um cara conservador até por assim dizer, que vem com rodas douradas, protetor de mão ali branco, quadros coloridos. Então hoje as motos estão com diversos tipos de pinturas e enfeites. Só vem dar mais trabalho para a gente que trabalha com elas, que são mais cuidados que devem ser tomados, tá? Então isso tudo são coisas que a gente deve atentar e buscar o conhecimento para evitar danos, tá? E olha, não se engane, a moto não é carro e ela exige sim um cuidado e um processo diferenciado. A gente tem exemplos tristes aqui que aconteceu com a nossa região, que foi de um amigo motociclista com uma moto nova, era uma Africa Twin 1000, são motos aí de mais de 100 mil reais, e levou numa estética para fazer um trabalho de vitrificação, porque o preço lá estava muito barato, e isso chamou a atenção dele, né? E num belo dia ele chegou, mostrou a moto para nós, um amigo dele estava fazendo um trabalho com a gente, e a gente olhou a moto, e a moto tinha marcas de escorrido pelo motor, a bengala estava toda desbotada, enfim, o rapaz fez um trabalho que infelizmente manchou a motocicleta dele. Então, são coisas assim, profissionais que fazem coisas que acabam prejudicando toda a nossa área. Então, procurem o conhecimento, procurem saber um pouco mais, percam o medo de lavar motos a partir do momento que você tem esse conhecimento, tá, pessoal? E assim, alguns pontos que a gente deve cuidar, estou olhando a minha cola aqui para não esquecer, e verificar em uma moto, tá? Primeiro ponto, a gente tem que tomar cuidado com a eletrônica, né? Eu falo que a moto é como se fosse lavar o motor de um carro, tá? Ali você tem diversos componentes eletrônicos, conectores, lâmpadas, painel, tudo está ali pronto para ser molhado. Ah, então eu não posso molhar a moto? Pode. A motocicleta possui proteções para enfrentar chuvas, para atravessar até lagos, dependendo da profundidade. Então não é essa a questão, é você saber quais são os componentes, a situação desses componentes e principalmente como você vai lavar esses componentes, que tipo de pressão você vai usar e tudo mais, tá? Saber conhecer os diversos tipos de superfícies e materiais que existem sobre uma moto. Exemplo, você tem uma moto, vamos supor aí uma F850 GS, que tem uma roda anodizada, dourada, coisa mais linda. É uma moto que tem um sistema de corrente, consequentemente vai gerar muita graxa e, consequentemente, essa roda vai estar bem suja. E você vai falar o seguinte: poxa, então eu vou entrar com um desengraxante aqui, de uma certa forma forte, para poder já remover toda essa graxa e eu não ter muito esforço. E é aí que mora o perigo. Na moto, o produto que age muito rápido, que você não precisa pôr a mão, já é um grande risco de você ter uma surpresa desagradável, tá? Essas motos são motos que a gente tem que pegar muito leve nessa questão do desengraxante na corrente e priorizar ainda mais a remoção dessa graxa com o processo de esfregação e repetição de processo, para evitar danos, ok, pessoal? Com isso tudo, a gente tem que tomar cuidado na motocicleta. Quando a gente vai preparar essa moto para limpeza, primeira coisa que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Como eu falei, ver as eletrônicas, se tem algumas partes que você acha interessante isolar,
isole, tá? Não é necessariamente uma regra. Se você souber usar a pressão adequada, não tem perigo. Escapamento. É interessante, a gente sempre faz o processo de tampar o escapamento da moto quando vai fazer a limpeza. Mas, Crispim, não vou jogar água dentro do escapamento da moto. Você não vai jogar, mas de uma forma ou de outra, algum pouco de água pode cair sobre aquele escapamento e pode entrar. Ah, mas vai estragar só por causa disso? Não. Mas a questão é a seguinte: por exemplo, a gente está com a moto hoje no estúdio. Fizemos um estágio que a gente chama de estágio 4, que contempla todas as proteções de vitrificação, motor, plástico, pintura e etc. Essa moto não vai ser funcionada nem ligada hoje, nem amanhã e nem no final de semana inteiro. Nós vamos entregar essa moto para o cliente no meados da semana que vem, quando todas as proteções estiverem curadas. Se você deixou entrar água nesse escape e essa água vai ficar dentro desse escapamento por todos esses dias, você pode causar uma oxidação nas lãs internas desse componente e pode prejudicar a motocicleta. São detalhes que a gente tem que cuidar, pessoal. E outra coisa que é importante quando você receber uma moto no seu estúdio, na sua estética, faça uma breve investigação com esse motociclista, com esse seu cliente. Já comprou essa moto quando? É sua desde zero? Como que está a manutenção dela? Como que está os cuidados estéticos dela? Onde você lava? Por quê? Dois fatores. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que trabalha também só com motocicletas, né? Que ele, a partir de um problema que ele teve com uma Harley Davidson, ele passou a exigir que os seus clientes assinassem um termo de que a sua motocicleta estava com a revisão em dia para que ele pudesse lavar esse modelo de motocicleta. Por quê? Harley Davidson são motos que, por natureza própria, possuem muita força em seus motores. São motores torcudo. Então, o que acontece? Isso tudo, mesmo que eles tenham todo ali um trabalho de balanceamento, é uma motocicleta que vibra, e vibra muito. Esse processo de vibração dela por si só acaba por fazer com que alguns componentes possam ficar um pouco mal encaixados, e principalmente com esse meu amigo, infelizmente, o componente que estava nessa situação era exatamente o módulo central da motocicleta, que fica ali abaixo do banco, que normalmente a gente faz uma limpeza a seco também. E nessa situação, houve a infiltração de água nesse módulo e ele se queimou, gerando um prejuízo de R$ 7.000 para esse camarada, meu amigo. Então, a partir daí, ele traçou essa estratégia para que isso não acontecesse mais, tá? Então, são coisas, por isso que é importante ter essa entrevista. Tem algumas motos que às vezes ela tem um problema crônico, vedação de punhos, então o próprio cliente já vai te falar isso. Falar, poxa, Crispim, a minha moto é o seguinte, não pode molhar aqui porque ela tem um problema, cara. Eu saio na chuva, ela já começa a falhar e não liga mais. Opa, então deixa com a gente. A gente já vai lá, empapela tudo e não corre o risco, tá? Perfeito? Então fez toda essa investigação, recebeu a moto está ali bonitinha, pronta para receber aquele cuidado especial que só você sabe dar. Então vamos começar, tá? O processo artesanal. A gente chama o nosso trabalho de limpeza artesanal por alguns fatores e fica muito fácil de identificar quem vê e quem acompanha o nosso trabalho. Que são as mãos. O nosso trabalho sempre prioriza as mãos, o nosso momento de esfregação e tudo mais. É isso que vai dar a diferença. Diferente de alguns processos que são, assim, por dizer, detalhado, que são mais rápidos em termos de 1 hora, 2 horas, se ter uma moto limpa e bacana, nosso processo é um processo de pelo menos 6 a 8 horas no nosso estágio inicial de limpeza de motos. Por quê? A gente vai lavar cada parte de uma forma diferenciada, tratar cada tipo de material de um modo diferenciado e específico. A gente vai, na maioria e grande partes, desmontar algumas partes para melhorar o acesso e a limpeza. Então, tudo isso demanda tempo e é uma forma de cuidado que a gente tem de entregar um trabalho diferenciado e artesanal ao nosso cliente, tá, pessoal? E então o que acontece? Chegou a moto,
vamos tomar o seguinte cuidado. A moto chegou, ela não amanheceu no estúdio. Primeira coisa, vamos resfriar esse motor para deixar em temperatura ambiente, tá? Não precisa estar com o motor totalmente gelado, mas ambiente, ok? A gente usa algum ventilador, algumas técnicas lá que vão acelerar esse processo. Mas pelo menos aí 1 a 2 horas, dependendo ali da onde que vem essa moto, para esse motor dar uma esfriada. Ah, então quer dizer que se eu bater uma água no motor da moto quente, o motor da moto vai quebrar. Não, não é essa a questão. A questão é, um produto vai secar rapidamente sobre uma superfície quente. Isso é óbvio. Você pode ler qualquer rótulo de produto, grande parte dele vão estar escrito, né, local ou sombra ou sobre uma superfície fria ou em temperatura ambiente, jamais uma superfície quente. Imagina você jogando um shampoo ali e o motor está quente, o shampoo bate e já seca e pode ocasionar uma mancha. Então, por isso, o motor ambiente. Sem falar que também você vai estar manuseando ali perto do escapamento, então também é uma questão de cuidado para você, também é uma segurança, ok? Feito isso daí, pressão. Pressão de água também é um fator muito importante e arriscado. A gente vê muitos erros comuns com isso daí, em jatos muito fortes, que chegam a cortar adesivos de moto no meio. Radiadores de moto sofrem muito, pessoas entortam todas aquelas aletas do radiador, chegam até a furar radiadores. Pressão demais pode infiltrar em painel, queimar módulos, enfim, pode dar muita coisa errada se você usar uma pressão inadequada. Lembra que eu falei lá no início? A moto pode tomar água, pode uma pressão de chuva, tá? A gente tem chuvas muito fortes hoje em dia, mas não é o caso de usar uma pressão extremamente forte, sem necessidade. Tanto é que no nosso processo, a gente tem as nossas lavadoras lá, são lavadoras caseiras mesmo, que a gente compra aí para lavar calçada, sem nada profissional. Usa para fazer o banho de espuma, para pré-limpeza, faz o primeiro enxágue, desliga e guarda. A partir daí, a gente vem com a chuva, que são as mangueirinhas mesmo de jardim convencional, fazendo parte a parte, enxaguando com calma, sem pressão exagerada. Isso nos dá uma margem de segurança muito grande e confiança de fazer o trabalho sem causar danos na motocicleta. Beleza, pessoal? Faz sentido até aqui para vocês? Tá gostando? Hein? Vamos lavar a moto, né? Vamos parar com esse medo aí. Beleza? Tá, vamos ver aqui. Ah, sim, é uma coisa que é muito curiosa e sempre me perguntaram muito isso aqui, porque eu não sou um cara muito adepto em desmontar a motocicleta, né? Tem pessoas aí que fazem uma desmontagem sensacional, inclusive tem a garagem do André, um grande abraço, Andrezão. Ele desmonta a moto inteira, aqueles vídeos dele, putz, chegou até mim, os caras falaram, nossa, olha o que o cara faz e tal. Eu falei, rapaz, aí eu cheguei assim, eu fui conversar com esse André, eu falei, André, por que que você desmonta a moto assim, cara? Você é mecânico, fala a verdade. Aí ele chegou, não, falou, Crispim, eu sou eletricista de moto e mecânico desde os 12 anos com o meu pai. E aí eu fiz o curso de limpeza aí para poder agregar tudo isso nesse serviço. Aí eu falei, tá explicado. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente tem conhecimento e segurança, não para que seja bonito para aparecer na internet ou só para ganhar seguidores e visualizações. Faça o seu trabalho de forma honesta e segura, com o que você sabe fazer. Não sabe fazer? Não faz e fala para o cliente que não sabe. Eu recusei clientes que queriam fazer esse trabalho, como o André faz, mas eu falei, olha, eu não desmonto a moto assim, eu não tenho esse conhecimento e eu não vou fazer. Aí eu não fiz. Tanto é que hoje a gente tem uma parceria com um mecânico, a gente já fez uma moto desse modo, que ele vai lá, ele desmonta a moto, ele mostra pra gente, ele explica o que pode, o que não pode, onde tem que cuidar. E daí a gente faz o trabalho, ele volta e monta a moto pra gente. Então, cada um é uma forma que a gente encontrou de atender os nossos clientes que querem esse tipo de serviço de forma segura, entendeu, pessoal? Então isso é muito importante, tomar o cuidado, ser honesto, entregar aquilo que você tem conhecimento em fazer, tá? E outro detalhe, desmontou, monte com muito cuidado. Por quê? Não é raro de acontecer você tirar um parafusinho e esse parafusinho se soltar numa viagem e você foi o último a meter a mão nesse parafuso.
Então, o seu cliente vai vir atrás de você comentando sobre isso. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo, de uma GS 1200. Eu tiro as bolhas para limpar ali atrás, e numa viagem o cliente perdeu esse parafuso da bolha, talvez eu não apertei bem, enfim. E esse parafuso se perdeu, ele voltou para lavar a moto comigo, e ele comentou o que que eu fiz. Eu tinha uma GS na época, eu tirei o parafuso da minha moto, coloquei na moto dele, né, para satisfazer o cliente, e eu fiquei sem parafuso. Eu cheguei até a vender a moto sem aquele parafuso, tirei de um lugar ali que ninguém via mesmo, porque as BMW tem os parafusos escrito BMW. Cada parafuso daquele na concessionária beira, não sei se eram 80, 100 reais cada parafuso. Então são coisas. Desmontou? Monte com cuidado. Não perca os parafusos escrito o nome das marcas que são caros, ok? Beleza? E interessante também a gente falar, pessoal, que na motocicleta, eu creio que no mundo dos carros também tenha isso. Mas nas motos a gente tem aquela questão da irmandade, né? Então, tem... Isso é bom porque isso gera muita indicação. Até na última palestra que acabou de passar, o rapaz falou sobre isso, que um cara lá de um motoclube indicou, e isso é verdade. No motociclismo, se você vai entrar na área de motocas, esteja preparado para isso. Fez um bom trabalho, vai vir muitos clientes com inveja boa. Aquele amigo, aquele cara que viajou junto, vai vir também para ser seu cliente. E cada tipo de moto existe um tipo de cuidado e um tipo de cliente. Eu participo de grupos de Harley, grupo da BMW, que são e os vários grupos assim, grupo dos Titanzeiros. Eu estou em vários grupos e eu consigo observar a natureza de cada um, a forma como eles conversam, o que mais eles discutem. Isso é muito interessante poder vivenciar isso. E as motos também têm suas características particulares, não só os clientes. Por exemplo, uma Harley é uma motocicleta extremamente pesada de manusear. Se você vai trabalhar sozinho, se prepare, encaixe bem a coluna, como o Lopes faz lá no estúdio, sobe em cima da moto para poder mexer ela, porque são motos extremamente pesadas, acima de 300 quilos, 450, 480 quilos até uma moto dessa. E ela tem um centro de gravidade muito esquisito, e às vezes você vai movimentar e tem que tomar muito cuidado. Big Trails são motos que vão te desafiar muito e de verdade. Que foi as motos que fizeram assim o meu nome e tudo que eu sou. Eu devo muito às Big Trails, porque são aquelas motos que quem tem vai pro deserto do Atacama, vai para não sei aonde, vai cruzar lago, vai sujar a moto de verdade. As viagens que a gente faz numa Big Trail chega a bater 7, 10 mil quilômetros em uma única trip. Então imagina o tanto de sujeira e diversidade de minérios, como fala Lopes, carregado no minério que essa moto vai estar. Então, são tipos de motos que a gente tem. Só uma curiosidade para que vocês fiquem sabendo aí. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho na colinha aqui. Olha só, eu deixei algumas dicas aqui para vocês também de vendas, né? Que a gente pode estar fazendo para poder vender mais para esses clientes das motocas. O que mais chamou atenção quando eu comecei a trabalhar de verdade, a primeira coisa é a indicação, né? Eu acho que isso é um fator primordial em quem trabalha com isso aí. Então, fazer um bom trabalho, fazer correto e tudo mais, vai te abrir muitas portas nessa área das motocicletas. E nas redes sociais, explorar muito essa questão de antes, depois, onde você pode pôr lado a lado os resultados. É uma coisa que impacta muito. Você vê a sujeira de uma peça, a peça, a mesma peça limpa, o motor, os pneus, né? A gente lava pneu aqui de uma forma fervorosa, onde a gente entrega resultados incríveis. São coisas que muita gente despreza, menospreza, até fala que é um trabalho insignificante, mas que a gente veio fazendo e hoje a gente tem marcas de produtos lançando produtos para limpar pneus. Então, alguma coisa a gente estava fazendo ali que chamou a atenção da galera, né? Então, isso é importante trabalhar muito isso daí. E como eu falei para vocês, a indicação. Olha uma dica legal que eu fiz muito quando eu estava iniciando aqui nos grupos de WhatsApp, 7 anos atrás, aqui na capital, Campo Grande, MS, quando eu comecei. Pegava as motos, fazia um vídeo
com o antes e o depois, alguma parte dos processos ali e tal. Chegava no cliente, quando estava pronto, falava: "João, cara, me diz aí, qual que é a sua música preferida? Qual o seu som aí que você curte e tal?" Aí fala: "Ah, eu gosto", normalmente eles vão gostar de rock, mas tem cara que gosta de Gaúcho da Fronteira, enfim, cada público tem o seu gosto. "Ah, cara, põe aí pra mim um rock aí e tal", e aí você coloca aquela música favorita dele, junto com o take do processo, com a moto dele, que muitas vezes é um sonho realizado, e ele tá ali, né, um marco na vida dele, que representa tantas memórias, que a moto é isso, ela é um veículo que ela traz muitas memórias afetivas, em viagens, e tudo que a pessoa passou. Eu falo que isso é causado porque a moto ela é uma coisa muito extrema. Num carro você está viajando, eu já viajei com ambos eles, tá mais confortável, é legal? Pô, com certeza, eu adoro dirigir. Eu viajo direto, sempre que tenho oportunidade, estou aí na estrada. Mas a moto é aquele negócio que ele te desafia, tenso, você fica com medo, você está exposto, é chuva, é temporal. Eu mesmo já caí de moto no meio de temporal, é frio, de repente é calor, e isso tudo pode ser no mesmo dia. Você está exposto a tudo isso, entendeu? Então isso tudo mexe com o seu emocional e depois que você consegue fazer aquilo ali, aquilo fica uma superação para você, uma superação pessoal, um desafio que você venceu, por isso que ela te marca tanto. Eu faço esse vídeo, coloco essa música dele e mando para ele, escreva assim: aumente o som e curte a sua máquina. Cara, o cara fica doido, mostrando a mudança, sujo, limpo, como que foi o pincelzinho aqui, ali. E olha, eu vou certeza que esse cara vai enviar para o grupo da família, vai postar no status, vai mandar no grupo dos motoclube dele, e é aí que vai gerar a curiosidade das pessoas e vão falar: "Pô, você lavou e tal". Então esse cara, ele vai ser o seu cliente promotor. É um marketing ali que você dedica que seja 1 hora desse processo para fazer esse vídeo, mas o resultado que você tem, o retorno, é muito gratificante, é muito maior. Então isso é uma dica muito bacana para fazer vendas com as motocas nesse sentido. Outra coisa que a gente passou a fazer também ali junto com o Lopes, com o Charles, com o nosso time ali na unidade 2, é a questão da degustação que a gente chama. O que é a degustação? Ah, você pode ver, você vai vamos supor, esses atacados da vida, esses mercados grandes, está lá uma marca de café, uma marca de vinho, com um copinho lá, toma um golinho, pá. E é isso aí, a degustação. O que que a gente faz? A gente tem lá uma moto cheia de ferrugem, a gente pega um desses parafusos, faz o trabalho, mostra como que ele pode ficar, como ele estava, como ele pode ficar e manda para o cliente. Fala: olha, sua moto está assim, 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 a gente pode fazer isso aqui por ela. A gente não só fala que faz, a gente mostra que faz. Dá essa degustação para ele. Dificilmente ele não vai querer que faça o serviço, a não ser que ele realmente não possa fazer o serviço naquele momento, por questões financeiras e tudo mais, que realmente acontece. Mas é uma forma de você agregar valor ao seu serviço e vender muito mais. E uma outra coisa que a gente faz também agora é a questão do avaliação. Você lava a moto com a gente e a gente te entrega uma avaliação estética de como está a sua moto de forma gratuita, tá? E de fato a gente faz isso, a gente faz a limpeza, descontamina toda a motocicleta, remove qualquer tipo de, vamos supor, proteção, alguma coisa que possa ter lá. E a gente acaba pegando uma prática e só de bater água na moto depois de limpa, a gente já sabe se aquele plástico tem uma proteção, se ele está com uma hidrorrepelência legal, se ele está ressecado, né? Se ele tem um motor que não tem mais proteção, que tem um motor que está queimado, sem brilho, um quadro sem brilho. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de diagnóstico nos proporciona aplicar estágios completos em motocicletas novas. Por exemplo, a última moto que tinha 5.000 quilômetros rodados, o cliente falou: não, minha moto é nova, não tem defeito nenhum, pode ficar, pode fazer, eu deixo, mas não tem nada não. Eu peguei o celular, filmei, então se tiver um celular aí que tem um macro legal, fiz vídeos assim de pontos que a gente achou oxidações embaixo do motor, na parte da bengala dali da moto, tinha escorrido de produto, os plásticos, para vocês terem uma ideia, uma S1000RR
com 5.000 km lavada só na concessionária, tinha plásticos já totalmente ressecados. E quando eu mostrei o vídeo para ele, ele falou: "Cara, eu não acredito que a minha moto tá desse jeito. Pode fazer, com certeza, eu não quero que a minha moto fique assim". Então, o cliente motociclista, ele é um cliente muito vaidoso também nesse sentido, principalmente esse aspecto aí dos caras das motos esportivas, de ver a sua moto bonita. E não quer chegar no passeio, pronto, se encontrar com o grupo com uma moto que seja suja ou sem brilho. Então eles são muito vaidosos nesse sentido, então isso aí é um público muito legal de trabalhar, porque eles valorizam muito esse tipo de trabalho, pessoal. Então isso é interessante, tá? Eu queria ver quanto que eu tenho de tempo aí, se alguém quiser mandar algumas perguntas, pessoal, pra gente. Como é que tá aí, produção? Ainda? Ah, tem bastante tempo ainda, hein, pessoal? Deixa eu ver aqui. Se tiver alguma pergunta, quiser fazer, eu posso prosseguir aqui. Aí é com vocês, pessoal. Beleza? Tá, vamos continuar então. Uma coisa que é interessante, pessoal, que eu queria comentar com vocês é o seguinte: quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui em Campo Grande, a questão dos valores, tá? Quando eu comecei aqui, eu comecei cobrando R$ 50 para lavar uma motocicleta, tá? Na época, quando eu iniciei, eu peguei uma moto, né, pedi uma indicação, um colega que era mecânico me indicou um cliente, que falou: olha, essa moto tá assim, ela ficou parada há muito tempo, ela tem muitas oxidações, era uma GS em si. Eu cobrei R$ 50 na época, né? Porque assim, era o momento que eu estava começando, então eu usei essa estratégia do preço para poder atrair esse cliente, para me poder mostrar, né, o meu trabalho como ele realmente é. Então foi uma forma que eu achei no início para fazer isso daí. E uma coisa que eu falo para vocês, hoje, quando você fala com um cara que você vai lavar a moto dele por 300, R$ 350 para lavar a moto, tá? Simplesmente fazer a limpeza artesanal dela. De fato, muitos deles vão falar: poxa vida, é muito caro, porque é aquela história. O cara, ele não vai querer algo que ele não sabe o que é e ele não sabe que ele precisa. Por isso que é importante, quando você vai vender o seu trabalho, fazer toda essa questão de preparação, né, do cliente, para que ele entenda o que é esse trabalho. A gente sempre explora muito as redes sociais, os grupos, os próprios clientes que vão lá, a gente tem essa questão de estar conversando, explicando como que é o processo, para que o cara possa vir até você e já conheça e entenda e se prepare para essa questão dos valores, tá? Isso é muito importante a gente ter essa questão Só testando o do, áudio. dos valores, tá? Isso aí é normal. Então, quando eu falar, pessoal, eu cobro R$ 150 para lavar, 300, o cara fala: não, tudo isso, cara, eu só quero lavar a moto. Quando você explica pro cara tudo que você faz, quando ele vê tudo que você faz, muitas das vezes ele sai gastando até mais do que você tinha falado no início, uma vez que você comprovou para ele como que é o seu trabalho e o resultado que você pode entregar para ele. Beleza? Beleza, pessoal? Inclusive, a gente está com duas motos lá. A gente fez um trabalho assim, fez a avaliação, tá? E a gente está entregando 2 estágios completos, porque a gente adotou esse processo. Faz a limpeza, fecha, é aquela história. Primeiro a gente traz o cliente para dentro da loja. A partir do momento que ele está com a gente faz todo aquele trabalho de avaliação e passa a sugestão para ele, para que ele possa, né, tá entendendo como é que está a moto dele, e daí então a gente fazer o processo e entrega todo esse resultado para ele. Beleza, pessoal? E uma outra questão de cuidados com as motocas, que é muito importante, pessoal, é a questão que vocês aí muitas vezes não acreditam assim, às vezes, pessoal, a moto não dá muito resultado em termos financeiro e tudo mais. Olha só, aí eu discordo com vocês. Se vocês souberem trabalhar, tiverem um posicionamento correto e profissional, e principalmente saber identificar o cliente de vocês, vocês podem chegar a tirar R$ 3.000 em 2 únicas motos lavadas.
tá? Então isso eu julgo ser um resultado bacana para você que faz a limpeza da motocicleta. Por quê? Um dos pontos legais da moto é a questão do espaço. Ela ser um veículo menor, você precisa necessariamente até de um espaço menor. Igual o espaço que a gente tem hoje lá, já é um espaço até grande, são um salão com 50 metros quadrados, que para motocicleta é excelente, porque a gente consegue organizar 2 boxes de produção e um terceiro box para as motos que vão ficar em processo de cura, tá? Essa é uma dificuldade que eu tinha quando eu comecei em casa, porque eu tinha só uma varanda e muitas das vezes eu tinha que lavar outra moto do lado com motos que estavam curando ali debaixo de capa e tudo mais. Então isso foi uma coisa que a gente vai adequando com o tempo. Hoje, se você tem que pensar nisso, acho que foi no primeiro dia da palestra, até um profissional falou essa questão de você entender isso, você que trabalha na sua casa, tomar esse cuidado de ter esse espaço, seja para aquele cara que não vai poder buscar a moto ou o carro naquele dia, né? Você vai ter que guardar esse veículo lá. Então, a partir do momento que você procura esse tipo de cliente, não é aquele cara muitas das vezes que vai usar esse veículo diariamente. Então, as motos acontece muito isso. Nós temos clientes lá, pra você ter uma ideia, que a moto dele já está 2 semanas lá, porque a gente fez o trabalho, a moto curou, ficou lá. Simplesmente ele falou, Crispim, é o seguinte, cara, tá tendo uma reforma aqui na minha casa neste momento e eu não tô nem um pouco afim de trazer a minha moto para cá. Ela vai empoeirar tudo e tudo mais. Tem como guardar aí? Então a gente tem que estar preparado para atender esse cliente de uma forma que supere as necessidades dele. Com certeza, a moto está em casa, a gente deixa ela guardadinha, tem o espaço para isso. Então, isso são coisas que hoje a gente pode proporcionar aos nossos clientes, então são coisas que vocês também têm que pensar, né, quem vai trabalhar com as motos, ter todo esse fator a mais, né, entregar essa experiência. É o que a gente sempre faz, é o que a gente sempre faz, pessoal. Então são 2 minutos, as considerações finais aqui, pessoal. Olha só, primeiramente, queria mais uma vez aí estar agradecendo a oportunidade de estar aqui na jornada, né? O pessoal que tem visto aí, eu estou todos os dias aqui, eu já aprendi muita coisa bacana, estou procurando sempre aprender, né? Eu acho que assim, a estética em tudo, em geral, ela atende todas as áreas, seja moto, carro. A moto tem sim as suas particularidades, mas eu consegui aprender muita coisa aqui com vocês. Vou continuar aprendendo, já está aqui o nosso próximo colega aí, vamos estar junto aí estudando com vocês. Queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade, desejar uma boa noite para vocês, um ótimo evento para vocês aí, tá? Vamos fazer isso aqui ser apenas o início, né? Essa é a minha primeira palestra, ainda falei com o Ale ali, agradecer ele pela oportunidade e é isso aí. Espero que tenha contribuído aí com o evento de alguma forma, que possa ter ajudado vocês, tá bom, pessoal? É isso aí. Da minha parte, tá feito. Queria agradecer aí. Valeu!